Mas, seu Júlio, fazer faculdade? Eu não tenho mais 20 anos não, seu Júlio. Eu acredito que realmente a universidade ela é importante em todos os momentos. Vamos lá então pensar um pouquinho. Eu utilizei de um acróstico, ou seja, de algumas palavras aí que me chamam a atenção, que seria o IDH. O I, que seria a idade para aprender. O D eu ponho a dedicação para perseverar. E o H como sendo a humildade para compartilhar. Eu acho que esses três aspectos são fundamentais. A gente pode pensar aqui na idade. Então, pensando a questão da idade, o aluno, ele não tem idade para aprender. Aliás, ninguém tem idade para aprender. Você, tanto do começo da sua vida até o final da sua vida, você está sempre aprendendo. É lógico que a universidade é um aprendizado, a faculdade, sistematizado, mas é fundamental para a vida em sociedade. É importante entender também a questão da expectativa de vida. Mudou muito, né? Nós tínhamos, logo aí no começo, se a gente for pensar nos últimos 60 anos, nós vamos verificar que a população brasileira não só quase dobrou aí a expectativa de vida, mas a qualidade de vida. Não só a expectativa de vida que saiu lá dos quase 50 para 70, 80 anos, mas não é só isso, a qualidade de vida também mudou. Ou seja, as pessoas estão em melhores condições com 70 anos, as pessoas têm uma vida social muitas vezes até agitada com 80 anos. Basta a gente verificar algumas profissões que são de ponta, com que exige um trabalho muito grande e estão passando aí para 70, 75 anos o tempo para aposentadoria. Então isso é muito interessante observar. É importante observar também que o aprendizado também está muito ligado à questão do próprio conhecimento. Nós sabemos hoje que o conhecimento ele cresce numa porção hoje que é completamente diferente de 50 anos atrás. A cada 2 anos quase que duplica o conhecimento humano. Olha que coisa absurda, potencializado, né, pelos meios da informática. Então nós temos hoje não só o aluno pode fazer, mas eu diria que inclusive ele deve fazer. O aluno deve fazer uma faculdade, inclusive para poder alargar o conhecimento da sua base, que é fundamental para que ele possa aumentar a possibilidade de, no meio do trabalho, no mercado. Do mercado depende sim de um aumento, de uma amplitude dessa base de conhecimento. Então a faculdade, aí eu vejo ela como fundamental para todos os alunos, independente da idade. Então é importante verificar isso. A gente pode verificar, inclusive, também sob o ponto de vista da própria aposentadoria, né? A Previdência Social, agora há pouco, ela já avançou tremendamente o tempo para a aposentadoria. O que significa isso? O que quer dizer isso? Quer dizer que vai demandar mais tempo no trabalho, ou seja, a pessoa vai ter que ter conhecimento suficiente para viver a sua vida. Então é importante a faculdade, sim. É importante que você faça uma faculdade, independente da idade, né? Isso é um primeiro ponto. Mas eu passo logo já para o segundo ponto, que é a questão da dedicação, né? A dedicação para perseverar. Essa dedicação para perseverar, ela realmente não é tão simples. Não é tão simples por quê? Porque normalmente o aluno que já passou ali da sua idade, né? A idade que normalmente se faz a faculdade, ali com 18, 20, quando ele passa dessa idade, ele já está no mercado de trabalho. E aí tem um problema. Qual é o problema? Ele colocar essa faculdade num segundo plano, num terceiro plano. E isto não é positivo. Eu acredito que a faculdade tem que ter destaque na sua vida. Lógico, você pode ter alguns limites. É natural que você tenha os limites, que você tenha que trabalhar um dia, tenha que faltar um dia à faculdade. É natural que você tenha a família para cuidar, que você tenha uma festividade, um dia tem que faltar. Isso é normal, isso não é problemático. Existe, inclusive, uma quantidade de aulas que o aluno tem ali disponível para essas condições, né? Você tem ali sempre 25% das aulas, que é justamente para que você possa estar trabalhando, para que você possa estar fazendo as outras atividades. Mas é fundamental que a faculdade ela esteja, sim, num primeiro plano, que ela seja importante. Eu não posso faltar aula, por exemplo, porque o tempo não tá bom, porque eu tô cansado, porque eu não gosto do professor, porque aquela matéria não é importante. Olha que coisa interessante, uma matéria que não é importante. É muito complicado, né? Porque é verdade que logo no primeiro ano você vai ter algumas disciplinas, né? Ali no primeiro semestre, no segundo semestre, no primeiro ano como um todo, você tem disciplinas que são disciplinas bases,
demais. Então muitas vezes você tem lá filosofia, o teu curso não é de filosofia, mas você tem filosofia, você tem sociologia, e você fala, mas não é isso que eu gostaria. Mas por que essas disciplinas são fundamentais? Por que eu devo estudar? Porque essas disciplinas servem de base. É justamente essas disciplinas que vão alargar meu conhecimento. Então eu tenho que me dedicar sim a essas disciplinas. É importante que eu entenda. Eu estou ali justamente para aumentar a minha capacidade de conhecimento. Aí eu digo que uma tal disciplina não me serve para nada. Não, eu posso ter dificuldade numa disciplina, isso é verdade. Eu posso gostar mais de uma outra disciplina, isso é verdade. Mas a minha dedicação tem que ser em todas, inclusive para que eu possa obter sucesso. É muito comum logo no primeiro ano as reprovações. Então isso não é bom. Então é interessante que você não falte. Outro aspecto importante são os trabalhos. Nós temos vários trabalhos. A universidade ela tem muitos trabalhos. É fundamental porque aquilo tem uma pontuação. Perder esses trabalhos muitas vezes faz com que você perca aquela disciplina, que você vai ter que fazer outra vez. E aí você entra numa dependência. Aí você vai ter que pagar. Você vai ter que fazer mais um ano. Quer dizer, você aumenta o teu curso, aumenta o teu custo. Então é fundamental a dedicação. A dedicação ela é central para que o aluno possa obter isso numa faculdade. Este aspecto eu gostaria de destacar para que você possa realmente dar terminalidade ao seu curso. O último aspecto é a questão da humildade. A humildade para compartilhar. Primeiro é o seguinte, é uma tendência nossa, mas eu tenho lá, eu já sou mais velho, como é que eu vou me dar com esses alunos e tal? A primeira coisa é entender o seguinte, os alunos mais jovens, eles têm algumas características. Uma primeira característica, eu acho que é muito favorável. O tratamento que o aluno dá, quando você chegar na sala de aula e sentar ali, os seus colegas mais novos, os jovens, normalmente eles te tratam como um outro qualquer. É uma coisa muito interessante. A questão da hierarquia, a questão da disciplina, aquela que nós tínhamos, né? Nós que temos mais uma certa idade, ela é muito fluida para esses alunos. Eu tive a oportunidade de fazer faculdades, né? Já com mais idade, terminei uma agora há pouco tempo, né? Mais de 50 anos, mas eu sentava na sala de aula, o tratamento era como se eu fosse um outro qualquer. Desde o primeiro dia, não, eu não estou falando 6 meses, não, eu estou no primeiro dia, eu já sentei, as pessoas vinham, o colega vinha, um aluno vinha, a outra vinha, todo mundo conversava assim, como se eu tivesse 18 anos. Inclusive o tratamento, ninguém chegou perto de mim, ó, senhor, não teve senhor nenhum não. A colega não sei o que, tal, não sei o que, já brincou, já formamos um grupo, já tinha um grupo, e eles são assim, eles tratam todos, não é porque trataram a mim, eles tratam todos assim. Vocês sabem, as pessoas que são mais velhas, que têm filhos, tá, sabem como que é. Eles não têm essa questão. Então, este primeiro cuidado que normalmente nós temos, a gente pode tirar fora. Ele não faz sentido. A recepção que nós vamos ter por esses colegas vai ser a melhor possível. Isso não faz sentido. Mas temos alguns cuidados, porque existem as diferenças. Nós temos que entender essas diferenças. Não é mais aquele do jeito que nós queríamos. E principalmente, aí eu vou trazer uma questão. É entender que existe um modelo que é diferente. Por exemplo, o professor muitas vezes vai pedir silêncio, vai ter alunos que vão estar conversando. Agora, se eu fico nervoso porque os alunos estão conversando, se eu não gosto que conversa, nós vamos ter que flexibilizar. Você tem que flexibilizar um pouco, né? Se você tem esse lado, que é um lado caloroso do aluno, tem esse lado que é um problema. Muitas vezes você chegar na sala de aula, os alunos vão estar conversando, mas com o tempo eles vão amadurecendo. Então é ter calma, não é se manifestar, né? Se aparecer na sala, não, porque tem que ficar quieto, calar a boca, não sei o que. Porque aí não adianta, não é por esse lado. O tratamento não pode ser este, né? Você tem que ter um tratamento da mesma forma que eles te tratam bem e tal. Tem esses aspectos. A gente tem que entender que tem uma troca. Uma outra coisa importante. Você traz uma bagagem de experiência, mas a sua bagagem de experiência não é a verdade do mundo. Então é importante que você entenda. Muitas vezes um professor vai estar trazendo uma questão que é diferente. Inclusive o posicionamento, né? O posicionamento de vida, o posicionamento político de um determinado professor, de um determinado colega de sala, ele pode ser diferente, mas você tem que ter essa capacidade de entender. Mas é interessante pra caramba, porque lá no trabalho você entende. Agora na faculdade você não vai entender? Da mesma forma que no seu trabalho tem diferença, na faculdade também teremos diferenças. É saber conviver. E para essa convivência é fundamental uma determinada humildade. Humildade por quê? Porque muitas vezes você olha assim e fala assim, mas isso aqui é tão elementar, muitas vezes você vai encontrar alguns colegas com uma dificuldade muito grande. Tente ajudar. Se tem dificuldade, tente ajudar para que ele possa crescer. Uma coisa que é fundamental numa universidade é a questão de trabalho em grupo. Grande parte dos trabalhos que são feitos em sala são feitos em grupos. Então é importante que você tenha um grupo, que você possa participar. E muitas vezes, até por ter uma idade maior, tal, por ter uma facilidade maior, em alguns casos,
você pode liderar o grupo, em outras não, você pode ter uma dificuldade maior, um outro colega vai estar liderando o grupo. Opa, é a mesma coisa no trabalho, não tem isso? Muitas vezes você é líder, muitas vezes você está ali colaborando com a liderança da mesma forma em sala de aula. Então essa humildade em sala de aula, ela é muito corriqueira, é muito tranquilo. Não é algo que deva assustá-lo. Eu acho que é importante que a gente entenda esse aspecto da humildade, porque senão você vai ter problemas de nota, vai ter problemas para terminar e vai transformar a sua universidade num aspecto não prazeroso. A universidade tem que ser um espaço de prazer. Normalmente todo mundo, os jovens quando fazem a universidade, todos eles relatam depois que é o melhor momento da vida deles. Eu acredito também que seja o melhor momento das nossas vidas quando nós fazemos uma universidade. Então aproveite esse momento da universidade para ter prazer, mas para isso é necessário que a gente muitas vezes tenha que refrear alguns pensamentos, algumas questões que a gente tem como íntimo. Não que você tenha que mudar, mas você tem que entender, respeitar aquele colega que está ali, respeitar o professor, principalmente o professor. Muitas vezes o professor está ali na sala de aula, ele normalmente observa aquelas pessoas que são mais velhas, tal. Ele faz algumas questões, algumas perguntas, mas não no sentido de colocar em xeque aquela pessoa, mas no sentido de ter uma troca mesmo, porque muitas vezes o professor, ele se sente muito mais próximo de um aluno que tem a idade dele. O professor também tem essa situação, ele passa por isso também. Muitas vezes o professor se sente melhor com um aluno que tem uma idade, a mesma idade dele, que ele pode conversar a mesma coisa, ele tem pensamentos muito mais próximos, muitas vezes, de você do que do próprio aluno mais jovem. Então é fundamental que entenda isso, né? O bom relacionamento com o professor e o bom relacionamento com a sala de aula, com seus colegas, é fundamental para ter uma vida acadêmica prazerosa. Aquele que chegou até aqui deve ter gostado do vídeo. Então, inscreva lá no canal. Como eu sempre falo, aperte o tal do sininho e me sigam nas redes sociais.